Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei, você, leitor, leitora do Portal da Holanda. Eu quero começar a nossa entrevista de hoje. Eu estou esbanjando, eu estou para explodir aqui de tanto entusiasmo. Sinceramente, eu estou entusiasmado. E a causa do meu entusiasmo você vai saber já já. Mas antes eu quero dizer o seguinte, eu vou abrir a entrevista de uma forma que eu nunca abri antes. Mulheres, cheguei. Pois é isso que eu quero dizer, porque eu sei que a maioria dos espectadores do Portal da Holanda, isso comprovado com a auditoria do IVC, a maioria é formada por mulheres. E hoje eu estou trazendo aqui Mônica Bandeira de Mello, uma ginecologista, uma pessoa especialista, vejam bem, especialista em tudo que se refere à causa das mulheres na medicina do estado do Amazonas, lá na Fundação SECOM, há mais de 30 anos. A doutora Mônica Bandeira de Mello, ela é, antes de ser uma especialista, ela é uma guerreira, mas vocês nem imaginam o quanto ela tem guerreado pelas mulheres, pela saúde das mulheres, pelas condições técnicas e também pelas condições humanas dentro da FSECOM pelas mulheres. Vocês não imaginam. Eu sei de tudo. E ela vem hoje aqui, ela já veio outras vezes, mas sabe por que ela está voltando hoje? Ela está voltando hoje porque ela começa a colher frutos da sua luta. A luta da doutora Mônica é uma luta que não acaba e nem fica pequena. Mas é uma luta que tem que ser coroada com êxitos. Um hoje, outro amanhã, depois de amanhã, porque é assim que ela está construindo um ambiente, logicamente com a participação de toda a equipe disciplinar da FSECOM, para que as mulheres possam, vejam bem, possam ter a saúde de volta, possam ter um tratamento que seja coroado com a vitória, com o êxito da cura. E eu estou falando de mulheres, gente de todo o Brasil que agora nos assiste. Mulheres não só da cidade de Manaus, mas do interior do Amazonas, que é um centro, que é uma área permeada por todo tipo de dificuldade. Mulheres de toda a região norte que vêm para Manaus para se tratar, para procurar cura na Fundação SECOM, porque é o maior centro de excelência no tratamento dos cânceres aqui na região norte, do estado do Amazonas e na cidade de Manaus. Essa é a nossa proposta para a entrevista de hoje. Ela está trazendo uma grande notícia para a gente, de uma grande vitória. Mas antes, escutem só isso. Mulheres, prestem atenção. Esta entrevista de hoje, na minha opinião, ela pode muito bem melhorar a sua vida, melhorar a sua saúde. E pode também, numa terceira opção, salvar a sua vida. Doutora Mônica, a senhora já viu que eu estou com a corda toda para entrevistar a senhora, né? Eu estou assim, porque a sua volta, trazendo uma boa notícia, eu que tenho feito de entrevistar a senhora, realmente um sacerdócio da minha profissão como jornalista, porque no dia que a senhora me apresentou, desvendou este assunto para mim, no dia que a senhora me disse, a senhora me falou que é uma grande vergonha, uma vergonha brasileira. O Amazonas é o celeiro de uma vergonha, porque é uma doença que continua matando as mulheres e tem vacina para salvar as mulheres. Então, doutora Mônica, seja bem-vinda e me diga uma coisa. Por que a senhora tem lutado tanto, levantando essa bandeira da vacina nos meninos, nas meninas? Por que, o que causa essa sua luta toda? Bom, primeiro eu quero dar boa tarde a todos e dizer que
é um privilégio. Eu tenho muito carinho, muita admiração e muito respeito pelo seu trabalho e por você, viu, Humberto? Eu estou aqui realmente imbuída de uma missão do bem. Para a gente, pela primeira vez, o Dr. Gesso esteve aqui e quando a gente tem uma coisa boa para falar, é impossível não verbalizar o que está acontecendo. Se Deus quiser, até março do ano que vem, no anexo da Fundação SECOM. Então, assim, a resposta à sua pergunta, primeiro, eu sou mulher, eu sou uma cidadã, eu sou médica, né? E em 1980 eu era quartanista concursada da Fundação SECOM, plantonista. Então, em 1980, no 4º ano de medicina, eu via tanta mulher morrendo de câncer de colo uterino, e era uma coisa que me chocava muito aquilo, porque são sangramentos absurdos, é uma coisa assustadora realmente, né? E aquilo sempre me impactou muito. Aí você imagina, 1980, eu tenho 38 anos de profissão, em 1982 eu me formei, em 2006 apareceu uma vacina contra o câncer do colo uterino. Imagina a viagem que a gente faz, né? Então, eu estou na Fundação SECOM, vai fazer 31 anos trabalhando lá na Fundação SECOM como ginecologista. E a única arma que a gente tinha para um câncer que é 100% evitável, hoje a gente pode falar isso, é 100% evitável, era o Papa Nicolau, o exame Papa Nicolau, que é uma arma extremamente importante, a gente sabe disso, né? Mas imagina que, envolto em questões culturais, o medo do exame, o medo do resultado do exame, a gente ainda tem muita resistência que as mulheres que já iniciaram sua vida sexual comecem a fazer para o seu preventivo uma vez por ano. Então, em 1991, 91, quando eu comecei a trabalhar no SECOM, eu vi a mesma história de 1980 acontecendo, as mulheres continuando morrendo de câncer de colo uterino, vítimas de câncer de colo uterino, e nada mudar. Como até hoje, nada mudou em relação à mortalidade e à incidência de câncer de colo uterino no nosso estado. O Amazonas é o primeiro no ranking de câncer de colo uterino. Quantas mulheres morrem por mês, doutora? Em média, 23 a 24 mulheres por mês. Todo mês, doutora? Todo mês. Isso é oficial, Fundação de Vigilância em Saúde. É claro que isso é a ponta de um iceberg. O número de atestado de óbito por câncer de colo uterino é muito maior, porque a maioria morre sem diagnóstico por um simples fator. Nunca fizeram um preventivo na vida, não tiveram acesso, ou tem medo, ou tem vergonha, como a gente estava falando anteriormente. Na cidade também, quer dizer, mulheres tanto na cidade quanto no interior, doutor? A maioria dessas mortes é em Manaus, porque é a capital, né? O interior, como a gente sabe, o nosso interior é cercado de imensas dificuldades geográficas, financeiras, enfim. Então, imagine que em 1991, 1980, 91, 91, quando eu comecei a trabalhar no SECOM como ginecologista, a gente só tinha uma arma, que era o preventivo, o Papa Nicolau. Com o passar dos anos, 2006, aconteceu a vacina a nível mundial contra o HPV, que é o causador do câncer de colo uterino. Então, tu imagina a viagem de quem está acostumado a ver mulher morrendo por uma doença, que agora tem uma vacina, como a gente está vendo a questão da Covid, e o médico o alemão que descobriu, que pesquisou, foram 20 anos de pesquisa, ele foi prêmio Nobel de Medicina em 2008, pela descoberta de que quem causava era o HPV, causava câncer de colo uterino, e que agora tem uma vacina, desde 2006. Então, nós militamos na história da vacina durante 6 anos, para que o Estado e o município oferecessem essa vacina, que é uma vacina extremamente cara ainda, diga-se de passagem. E aí aconteceu em 2013, nós fomos pioneiros na vacinação gratuita contra HPV. Pioneiros no Brasil, né? No Brasil, Manaus e o Amazonas. E a gente precisa de parceria sempre da prefeitura com o Estado. A gente precisa, foi o que aconteceu em 2013, e só fortalece as ações públicas de saúde, de prevenção. E Humberto, enfatizando mais uma vez, por que eu sou tão mergulhada, tão submersa nessa questão? Porque é muito triste, é indigno, é inaceitável você ver uma mulher morrer de câncer de colo uterino.
Um câncer de colo uterino leva 10 a 15 anos para se instalar na mulher. É muito tempo. Tem muita janela, que a gente chama em medicina, janela de oportunidade para evitar. Então, você tem uma tríade para evitar câncer de colo uterino. Imagina, uma coisa que leva 10 a 15 anos. A mulher tem uma relação sexual, adquire o HPV que causa o câncer, né? Existem 2 tipos de HPV, o bobinho entre aspas, mas que causa só as verruguinhas, famosas cristas de galho, condiloma, nunca vai causar câncer, né? E tem o HPV que causa câncer, os oncogênicos, que é o de alto risco. O HPV, o nome deles são números. Então, a gente dá números 6, 16, 18, o nome deles são números. Então, ela tem uma relação sexual, adquire o HPV que causa câncer, com o passar do tempo, ela não faz seu preventivo, tal, enfim. Começa a aparecer as inflamações pré-cancerosas, que a gente chama de grau 1, grau 2, grau 3, até chegar num câncer avançado, que dependendo da fase em que ele é detectado, ele pode ser operado ou não, ou operado com cirurgia radical, não é uma cirurgia bobinha, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia oncológica grande. Tira o útero, tira pedaços da vagina, as ínguazinhas que tem aqui dentro do útero, da nossa pelve, que a gente chama de linfonodos, ovário, trompa, enfim, é uma cirurgia grande. E com o estudo dessa peça cirúrgica, vai saber se o tratamento vai ser só esse ou se ela precisa de radioquimioterapia. A maioria ainda precisa de radioquimioterapia. Aliás, o SECOM gasta por ano em torno de 20 milhões de reais no tratamento de câncer só de colo do útero. E a maioria das mulheres que chegam na Fundação SECOM já chegam numa fase inoperável. E essas mulheres não fizeram preventivo? Não, uma das não causas fizeram. é a falta do preventivo? Falta do preventivo. E muitas vezes, quando elas vão fazer, a maioria das vezes já está numa fase dessa forma. Então, um grande número dessas mulheres, você tem uma noção, elas chegam no SECOM pela urgência do SECOM. Porque ela já chega numa fase que já está tão enraizado. Já está doente. Não, já está muito doente. Muito doente. Né? Então, qualquer câncer, quando é que dá para tirar na cirurgia? Quando ele está só limitado àquele órgão, no caso, colo do útero, né? Então, muitas mulheres, a grande maioria, para falar a verdade, entra pela urgência, numa fase muito avançada, já com o rim não funcionando, a gente chama de insuficiência renal, para fazer diálise, para ter a oportunidade de começar a fazer radioterapia e quimioterapia. Porque você não pode fazer quimioterapia numa mulher onde o rim não funciona, né? Então, é uma verdadeira tragédia. É como o Amazonas é o celeiro de uma tragédia evitável, que é o câncer de colo uterino. E qual é agora a boa notícia, doutora? Porque a senhora me falou num centro avançado e falou com um leve sorriso, quer dizer, de satisfação. O que é o centro avançado? De esperança, né, Humberto? De esperança. Porque, deixa eu lhe falar uma coisa, como eu falei, um câncer de colo uterino, até chegar a um câncer avançado, ele tem as inflamações pré-cancerosas, né? Então, como é que a gente evita câncer de colo uterino? A gente sabe que o câncer de colo uterino é o único tumor humano que tem uma única causa, que é o HPV, o vírus adquirido sexualmente, e que tem vacina, é conhecido. Então, quando essa vacina aconteceu em 2006, nós fomos pioneiros no Amazonas e em Manaus, em 2013, oferecendo gratuitamente essa vacina, a gente abriu um leque de uma gigantesca esperança, só que essa meninas de 9 a 14 anos precisam se vacinar. E meninos de 11 a 14 anos. Por que meninos? Porque esse vírus é adquirido sexualmente, independente do tipo de relação sexual. Ele é adquirido durante a relação sexual. Exatamente. Então, o que é que importa? Meninos e meninas que sejam vacinados. Eu pedi para o Paulo colocar uma imagem do movimento que nós fizemos no ano passado, para estimular a adesão à vacina contra HPV, Paulo, se puder colocar, é um movimento de combate ao câncer de colo uterino, estimulando a adesão de meninos e meninas. Essa vacina é gratuita, essa vacina é eficaz, extremamente segura e não existe nenhuma conotação. E onde, doutora, ela está disponível? Em todos os postos de saúde. Em todos os postos de saúde. Mas qual é a situação ideal para essa vacina? Na realidade, a gente fez um movimento para ver se essa vacina voltava para as escolas. Só que a gente conversou seriamente com o pessoal tanto da ciência como da SES, e a gente tem uma limitação de vacinadores. Espere lá, doutora. Essa imagem. Está no ar?
Pronto, então... A gente pode falar. Pronto, esse é o movimento que a Fundação SECOM lançou o ano passado para estimular a meninada a se vacinar. Meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos. São 2 doses, a primeira 6 meses depois a segunda. Você imagina que isso vai, lá na frente, nas próximas gerações, vai erradicar câncer de colo uterino. Claro. Já existe um movimento a nível nacional estimulando essa vacina, porque a meninada deixou de se vacinar, não foi só por causa da pandemia, muito antes da pandemia. Então, existe uma dificuldade cultural em relação a isso. Os pais acham que vai estimular sexualmente as crianças. Não existe isso. Não existe. Essa vacina é feita de uma capinha do vírus e é inativo. Não vai estimular, não vai causar HPV, não vai causar câncer, nenhum tipo de câncer, nem nas meninas, nem nos meninos. E essas vacinas estão nos postos de saúde. Então, é extremamente importante dizer que esse câncer, a gente tem 3 formas de abordagem para evitar. A primária, que é a vacina, cortando o vírus para que essa menina não adquira esse vírus, né, futuramente, quando iniciar sua vida sexual, e preventivo para quem já iniciou sua vida sexual. A grande questão é, e se no preventivo dá inflamação, se der câncer, ela vai fazer o tratamento dela para câncer, né? Cirurgia, radioterapia, quimioterapia, vai depender em que fase está. Mas o objetivo de um preventivo não é detectar câncer. O nome já está falando, preventivo. É prevenção. É prevenção. É detectar as inflamações que vêm antes do câncer do colo do útero. Me fale desse centro avançado, Pronto. doutora, que eu estou inquieto aqui. Vamos lá. E aí, quando se detecta esse tipo de inflamação, a mulher precisa fazer uma pequena cirurgia que a gente chama de conização, que a gente vai apresentar. O que é a conização? É retirar a parte doente do colo do útero que está com a inflamação pré-maligna, a inflamação que vem antes do câncer. O grande problema é que nós temos um gargalo histórico de décadas. Onde faz conização no estado do Amazonas? Fundação SECOM. Então, a Fundação SECOM não suporta essa demanda das mulheres virem do interior para fazer uma cirurgia que é pequena e que vai evitar câncer de colo uterino, né? Então, diante dessa angústia toda, há muitos anos a gente vem colocando para todos os governos anteriores que a gente precisa de outro centro onde se faça a conização, até porque você, tirando esse peso da Fundação SECOM, você deixa mais centro cirúrgico para cirurgias oncológicas, né? E aí, o que é que aconteceu? Há mais ou menos um mês e meio atrás, o doutor Gerson me ligou que o deputado Ricardo Nicolau tinha uma emenda parlamentar de 2 milhões de reais para a gente fazer alguma coisa em relação ao SECOM. E na hora eu disse, Gerson, pelo amor de Deus, vamos pensar na possibilidade de comprar uma casa aqui perto para demolir, para a gente fazer um centro anexo à Fundação SECOM, para que seja um centro avançado de prevenção do câncer de colo uterino, exclusivamente para conização. Exclusivamente para conização. Só para conização. Tira esse peso da Fundação SECOM, né? E aí, o que é que aconteceu? Nós conversamos lá na direção da Fundação SECOM, chamamos, o doutor Gerson chamou a Secretaria Estadual de Saúde, no setor deles de engenharia de infraestrutura, e nós apresentamos para ele a possibilidade, e sem querer eu fiquei sabendo que o SECOM já tinha um terreno, já desapropriado. Ali por perto? Do lado do SECOM, atrás do SECOM, colado na parte de trás, na rua de trás, que corresponde a 6 casas que foram desapropriadas em 2017 pelo governo da época, e é do SECOM, pertence ao SECOM. E estava locada ali, enfim, pensando no estacionamento. E eu soube exatamente no dia que a gente conversar. Eu apresentei para o deputado Ricardo Nicolau, nós apresentamos para a Secretaria Estadual de Saúde e nós fomos muito bem acolhidas. E aí ele se colocou à disposição, já chamou o doutor Sérgio Cruz, que é arquiteto da SAMEL, ele fez o projeto, nos apresentou o projeto, é lindo, foi conosco com muita delicadeza, com muito cuidado, eles ficaram muito impressionados com o que o SECOM faz, né? O papel do SECOM na nossa sociedade, e abraçando ainda mais essa responsabilidade, que não tem como deixar de fazer, porque aonde essas mulheres vão fazer conização? Que bela notícia. Então, maravilha. Nós nos reunimos e nós explicamos todas as demandas. Então, o Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo Uterino, anexo da Fundação SECOM, vai ser ao lado da Fundação SECOM, na rua de trás, e 800 metros quadrados o projeto,
serão 4 salas de ambulatório de consultório ginecológico, 4 salas cirúrgicas só para conização, porque na realidade a conização a gente faz até com anestesia local, ou anestesia de dentista, né? Então, a paciente não precisa internar. Então, é um centro avançado sem internação, são cirurgias ambulatoriais. E a pessoa chega, é atendida e volta para casa. E volta para casa. Como a gente já faz lá no SECOM, né? Muitas vezes, outras não é possível, porque a paciente tem outras comorbidades e tal. Além disso, nesse centro avançado de prevenção do câncer de colo uterino, nós vamos ter também anfiteatro para ser um centro qualificador de treinamento para outros colegas avançarem e nós termos mais colegas treinados nessa cirurgia para fazer conização no anexo da Fundação Doutora SECOM. Mônica, agora que já tem a verba, já tem o dinheiro, tem o terreno, é ponto pacífico, esse projeto, esse centro avançado vai sair? Vai sair. Vai sair. Vai sair. Então, nós tivemos reuniões tanto com o deputado Ricardo Nicolau, como o arquiteto Sérgio Cruz, com os engenheiros da Secretaria Estadual de Saúde no setor de infraestrutura, e nós já corrigimos o que tinha Foi hoje, doutor? Foi semana retrasada. A última reunião, né? Muito bem. Então, a equipe do arquiteto Sérgio Cruz está com o projeto, fazendo as pequenas alterações, porque é um hospital, né? Então, tem exigências muito sérias em relação à Devisa e tal, porque é material cirúrgico. E lá vai ser exclusivamente para conização do colo uterino. Aliás, eu trouxe um videozinho para as pessoas entenderem o que é conização do colo uterino. Muito bem. Quando puder colocar aí, Paulo, é interessante. Faz uma conização. Com o paciente na posição ginecológica, coloca-se na vagina o espéculo, conhecido como bico de pato, para visualizar a área do colo uterino que precisa ser retirada com um tipo especial de bisturi, chamado de alta frequência. Eu vou lhe dizer uma coisa. O nosso tempo de entrevista acabou, mas eu vou agora fazer uma declaração para a senhora, que é a seguinte. Prestem bem atenção. A partir de agora, eu estarei aqui sistematicamente lhe convidando para vir aqui para a senhora reportar para todos nós o desenvolvimento da instalação desse centro avançado de prevenção contra o câncer de colo uterino. Tá bom? Acertadíssimo. Para mim é só gratidão. E eu estou aqui só... Eu quero deixar bem clara a gratidão dessa possibilidade de um sonho sonhado há tantos anos. São muitos anos que a gente sonha isso. Então, é uma ação conjunta, né? Uma parceria. Secretaria, governo do Estado, porque eles permitiram isso, porque o terreno pertence a desapropriada da Fundação SECOM, eles permitiram isso, abraçaram a causa, realmente eles entenderam a importância disso, né? A SAMEL, junto com o deputado Ricardo Nicolau, e eu não posso deixar de citar o Dr. Gerson Mourão. Sem dúvida. Porque ao longo desses quase 31 anos, foi a primeira direção que realmente, de uma forma muito clara, disse, pelo amor de Deus, a gente tem um câncer que a gente evita 100%, então vamos investir também em prevenção. Doutora Mônica, muito obrigado. Eu já entrei na entrevista entusiasmado, estou sendo mais entusiasmado ainda, tá? Muito obrigado, gratidão. E olha só, vocês se preparem, porque de vez em quando ela vai voltar aqui, até o dia da inauguração, que a gente vai lá na inauguração, tá bom? Para testemunhar isso também. Um sonho sonhado, que coisa linda, que está se tornando realidade. Tá vendo só? Minha gente, obrigado pela companhia. Amanhã a gente volta. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida, saúde pra valer.